Olá, pessoal! Eu tô aqui hoje fazendo meu primeiro vídeo para conversar e para trazer algumas informações sobre os contratos temporários, contratos emergenciais de professores na rede estadual do Rio Grande do Sul. O meu nome é Verônica, eu tenho 25 anos e há mais ou menos 2 semanas, então, eu fui chamada para ser professora no estado. Eu tive bastante dificuldade em encontrar material e informação de como eu deveria fazer a minha inscrição, de como é o processo, para quem eu peço. Eu não tive muito acesso a nenhuma informação. No site da Seduc, a gente encontra pouca coisa. Inclusive, eu tenho colegas meus e amigos que também se inscreveram e fizeram o processo de forma errada, digamos, né? Eles fizeram coisas que não precisariam ser feitas, que acabaram dificultando. Eu vou trazer aqui algumas informações que eu coletei nesse tempo. Eu até deixei anotadinho aqui para não esquecer de nada, porque tem bastante coisa importante. Bom, primeiramente que nós estamos no momento numa situação um pouco diferente do normal, né? A gente está passando por essas paralisações em todo o Brasil, em todo o planeta, que é em relação ao coronavírus, né? Então, nós temos uma situação atípica por esse lado. Porém, as informações que eu vou trazer aqui, elas são genéricas e elas poderão ser usadas sim por todos os futuros pretendentes ou pretendentes a ser professores e conseguirem um contrato emergencial pelo estado do Rio Grande do Sul. Bom, então eu vou começar da seguinte forma. Eu descobri, então, através dos meus amigos e de outros professores, que 2 vezes ao ano abrem as inscrições que duram aproximadamente 10 dias para mandar a documentação para a CRE que tu queres, que a escola que tu deseja, né, seja alocada nessa CRE. Por exemplo, eu sou do Vale Real e as escolas aqui, a minha região é a CRE número 2. Ela é localizada em São Leopoldo. Temos a 1, se eu não me engano, é de Porto Alegre, mas enfim, deve ter umas 40. Eu fiz a minha inscrição em dezembro, foram aproximadamente 10 dias. Isso tu tem que ficar acompanhando no site. Ele dá a data e os documentos que tem que ser mandados. Detalhe, eu tenho uma ficha de inscrição que tu vai imprimir e vai mandar. E tu pode te inscrever para até 2 escolas. Eu mandei em envelopes separados toda a documentação, tipo, eu fiz documentos duplos e mandei 2 envelopes. Mas eu descobri que a gente pode mandar as 2 fichas de inscrição no mesmo envelope, tá? Com os documentos anexos. E aí, cada documento desse, cada curso e tal que tu tem, vale pontos. E aí, aproximadamente 40 dias depois de terminarem as inscrições, sai a pontuação com os nomes de quem está inscrito, de quem homologou. E eu saí, meu nome saiu, então foi a primeira vez que eu mandei, porque nas outras eu não tinha mandado, porque eu perdi o prazo. Outro detalhe é que, se eu não me engano, no edital desse ano pedia que fosse o 7º semestre completo. Porém, eu estou no 6º semestre, quase 7º, se eu contabilizar algumas cadeiras que eu estou inscrita nesse semestre. Mas eles me passaram a informação que a partir do 5º semestre pode-se fazer a inscrição, porque caso não haja professores
que tenham esse tipo de formação, eles vão chamar os professores com a formação inferior, tá? Então, eu fiz essa minha inscrição e eu me inscrevi para São Vendelino e Alto Feliz, que eram as escolas que eu particularmente desejava atuar, porque são perto da minha cidade e ficaria fácil para mim. Então, quando saiu no Diário Oficial a listagem dos professores com a pontuação, eu comecei a entrar em contato com as escolas para ver se a vaga realmente existia, né? Porque o que acontece? Tu se inscreve para a escola que tu quer na disciplina que tu atua. Porém, não é garantido, mesmo que teu nome seja o primeiro na listagem, não é garantido que tu seja chamado. Somente se a escola tiver com o quadro de professores incompleto e faltar professor na área que tu atuas. Então eu descobri que em São Vendelino tinha uma vaga. E a vaga era de 12 horas, porém, eu entrei em contato com a CRE, então, a partir do momento que eu fiquei sabendo que em São Vendelino tinha essa vaga, e eles me disseram que com 12 horas eles não abririam um contrato novo. O que eles me sugeriram? Que eu encontrasse outra escola, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei os telefones de todas as escolas da região e eu fui ligando de escola em escola e pedindo para descobrir qual das escolas teria vaga para minha área. Acabou que eu liguei em Barão e eu fiquei sabendo que lá também teria vaga para mim. Então, eles me passaram um e-mail da coordenadoria do RH para mim demonstrar interesse. Eu mandei e-mail para lá, demonstrando interesse, escrevendo lá que eu estava inscrita em tal edital, fui chamada e que eu estava em primeiro lugar em São Vendelino, que tinha essa vaga de barão e que eles gostariam que eu atuasse lá também. E aí a moça me retornou dizendo que eu deveria esperar até que uma das duas vagas fossem lançadas no sistema do Seduc. Que para quem se inscrever, eu até posso deixar em algum lugar, que eu ainda estou aprendendo, mas eu vou deixar lá embaixo na descrição o site que tu tem que olhar onde saem as vagas, tá? Então eu fiquei aproximadamente, depois que começou as aulas, dia 17 de fevereiro, eu fiquei mais ou menos 2 semanas esperando que fosse publicada essa vaga. Enquanto isso, eu mantive contato com os diretores das escolas para eles não me esquecerem, né? E fiquei conversando com eles para dar essa certeza de que eu tinha disponibilidade de trabalhar com eles. Um assunto aleatório agora. Eu tive um colega meu que conversou com uma das escolas, ele não estava inscrito para essa escola, porém ele conversou com essa escola e teria uma vaga que não teria nenhum outro candidato. E a diretora da escola pediu para ele ir até São Leopoldo, na CRE, para conversar com o setor do RH. E eu conversei com ele porque eu tava indo lá assinar os papéis. E eu disse, bah, mas tu não tá levando a documentação e tal, eles não te pediram? Não, a diretora disse só que era pra mim vir até a CRE conversar. Então ele se deslocou da cidade até lá numa viagem de 1h15 para chegar lá. Esperamos por 3 horas lá até ser atendidos e descobri que foi só um mal-entendido. Na realidade, ele tem que esperar até a vaga ser publicada no site do Seduc. Então, isso é muito importante. Até a vaga não estar publicada lá no site do Seduc, tem que acompanhar. Porque assim, ó, de hora em hora atualiza. Então, até não terem postado lá, não adianta descer até a sede da CRE, não adianta porque eles não vão te atender. Então, quando foi publicado a vaga,
eu logo demonstrei interesse, tu manda um e-mail pro CRE, demonstra o interesse, e aí eu já coloquei nesse mesmo e-mail que eu tinha conversado com o diretor tal, da escola tal, de tal município, e que eu teria interesse em assumir lá também o horário. Quando eles me chamaram, eles já me chamaram, retornaram, né? Eles ligam, retornam pra gente falando se tu foi ou não classificado. Porque pode ter concorrentes para vaga, e aí vai com a pontuação, e pode ser que alguém teve uma pontuação melhor que a tua. E então eles me chamaram para vaga e eu desci no dia 16, eu desci para São Leopoldo e eu levei muitos documentos que eles pediram. Eles pedem todos os documentos de novo e tudo que tu já tinha mandado, né, na inscrição, eles vão pedir de novo e vão pedir mais algumas coisas. Comprovante de semestralidade, histórico, as notas, eles pedem bastante coisa. E eu levei tudo isso e eles me disseram, como nós estamos numa situação diferente do normal, que muitos municípios já estavam decretando a parada, né? Tipo, a paralisação total. Eles me falaram que seria publicado logo no Diário Oficial meu nome e em seguida eles iriam me chamar para tomar posse ainda antes da paralisação do estado. Então, no dia 17 de manhã, era 9 horas, eu fui olhar o site e já estava publicado no Diário Oficial meu nome. Em seguida, eles já me ligaram e de tarde eu tinha que ir para a sede da CRE para fazer a minha posse e pegar a listagem de documentos e exames que eu tenho que mandar. Eu até tenho aqui, porque então eu assinei lá o meu contrato com a Escola de São Mendelino e ampliação para a Escola de Barão. E aí eles me pediram, como são menos de 40 horas, eles me pediram exames e laudos médicos que são ó, hemograma, glicemia, creatinina, audiometria e um atestado médico que tu tá apto pro cargo. Isso para menos de 40 horas. Eu fiz os exames aqui na cidade mesmo, fiz tudo e entreguei na escola que eu fui chamada. E eles fazem o contato. Para quando é mais que 45 horas, é uma situação diferente, daí eles marcam uma perícia médica. Aí eu já desconheço essa parte. Mas enfim, a partir do dia 17 de tarde eu estava pronta para dar aula, no caso, burocraticamente. Então eu fui conhecer a escola e eu já acabei dando aula. Eu ia só conhecer a escola e eu já entrei na sala de aula e já dei aula. Então é bem tranquilo quanto a isso, só tem que observar esses prazos e todo mundo que me pedir, se o vídeo for acessado, né, podem pedir aqui embaixo nos comentários e eu vou ajudar vocês, porque eu tive muita dificuldade. Eu sei que os meus colegas e os meus amigos também tiveram dificuldade, porque faltam informações quando é esse assunto, certo? Muito obrigada, eu espero que eu tenha sido útil para vocês. E eu volto em breve.